Salve, salve, meus queridos! Sejam todos bem-vindos, não é? Novamente, hoje a nossa aula de encerramento do semestre, inclusive, né? No assunto de termodinâmica. A gente vai encerrar aqui a nossa apostila 4, que é a última. E a gente vai encerrar o assunto da física 1. Ó, vê só, pessoal, vamos começar logo com uma questão, um exercício de algo que a gente viu, né? Considere dois sistemas compostos por gases ideais com massas moleculares diferentes, cada um em um recipiente com isolamento térmico. Certo, show de bola. A pressão, o volume e temperatura são tais que PV sobre RT é o mesmo para ambos. Olha a informação que ele deu. Lembra, pessoal, essa é uma equação que advém de qual? Outro ensinamento importante, não é, das duas aulas passadas. Essa equação advém dessa outra aqui, né? Ó. A equação do PV igual a nRT. nRT. É ou não é? Sim, Samuel, e aí? Pronto, aí eu resolvi começar por essa, né? Essa é uma equação que a gente aprendeu, né, na aula passada. PV igual a nRT. Só que o dado da questão é exatamente esse, que PV sobre RT, ele é igual para ambos, né? Digamos que para o gás 1, ele vai ser igual ao do gás 2, esse carinha aí, PV sobre RT. Só que aí eu estou ensinando você a como você resolver ela, né? Tu depara ela, imagina que é teu vestibular, como é que tu resolveria? Pois bem, quando tu vê PV, RT, tu só pode lembrar de uma coisa, a equação do gás ideal, tá certo? Sempre que tu viu PV sobre RT, tu vê algumas grandezas físicas se relacionando, lembra da equação mais perto dela. Nesse caso aqui, é a equação dos gases ideais, que a gente conhece por essa daqui, não é verdade? PV igual a nRT, tá certo? Mais precisamente, a equação do pivete, ela, que é uma consequência dessa, não vai nos servir tanto aqui, tá certo? Mas essa vai. Qual é o próximo raciocínio? Eu lembrei da equação que tenha PV e RT, né? Agora a gente vai deixar no mesmo formato. Foi o que eu fiz, ó. Para deixar no mesmo formato, também bem simples, ó. Eu só passei esse RT para o outro lado, ó, dividindo. Aí quando ele dividiu, morreu. Ficou nesse formato aqui, que é o que eu queria. Tá entendendo? Que é PV sobre RT, que é o formato que a equação, a questão, na realidade, me descreve. Tá bom? Aí, pessoal, quando eu passo... Deu para compreender? Quando eu passo o RT para o outro lado, só me sobra o quê? Deu certo. Show! Só me sobra o número de mols, tá certo? E o número de mols é exatamente digamos assim, a grandeza física que é igual para as duas, tá certo? O número de mols. Então, sabendo disso, eu já posso descartar várias coisas aqui, ó. Eu já sei, então, ó, se essa grandeza aqui é igual, eu já sei que o número de mols dele é igual, ó. Se, né, consegue perceber aqui, ó, uma relação intrínseca, é que se o de 1 é igual ao de 2, e PV sobre RT é o número de mols, então o número de mols de uma é igual ao número de mols da outra, certo? Então, bem simples aqui, bem bacana, ó. A gente já pode descartar algumas afirmativas, ó. O número de mols do recipiente é igual, beleza, essas ficam. Mas as demais, ela está falando que é diferente, mas não é. Então, o item C e o item D, a gente já descarta, né? Por anulação. Certo. Beleza. Então, fica entre o item A e o item B. Agora, nos resta saber se o número, não é, a massa deles são iguais ou são diferentes. Pessoal, agora é uma análise que é muito mais matemática do que física, certo? Apesar de que é também o nosso ramo. Ó, repare, uma informação que ele deu. Os gases são compostos com massa moleculares diferentes, tá certo? Aí, pessoal, vocês vão precisar recordar uma ideia que é o seguinte, ó, o número de mols de um determinado sistema de gás é exatamente a massa desse gás dividido pela massa molar, que é a molecular, tá certo? Vou pegar aqui, estou brigando com o pincel, pronto. É exatamente a massa do gás dividido pela massa molar. E se ele diz que essa massa molar ou molecular é diferente, se esse cara é diferente, ó, por exemplo,
Deixa eu tentar ser mais claro possível aqui, tá certo? Imagina aqui, ó, o de 1 é quem? É esse cara aqui de 1 sobre de 1, né? Aí, repare, ele disse que esse aqui tem que ser igual ao número de mols de 2, né? Que vai ser quem? A massa de 2 sobre a massa molar de 2. De 2, né? De 2, de 2. Pronto, pessoal. Olha a relação bem fácil de você perceber aqui. Se ele diz que esse cara aqui, ó, que esse cara aqui é diferente desse cara aqui, né? Ou seja, são moléculas diferentes. Então, necessariamente, para essa igualdade ser verdadeira, pessoal, eu preciso que esse cara aqui também seja igual a esse, ou seja diferente desse. Repare bem, pessoal, se eu tenho, por exemplo, x dividido por 9 igual a y dividido por 10, pessoal, para que essa fração seja igual, pessoal, a única maneira dessa equação ser verdadeira é que x e y sejam diferentes uns dos outros. Afinal, por exemplo, se eu tenho x dividido por 9 igual a x dividido por 10, é porque esses x aí, eles estão errados, não é? Aliás, esses x estão diferentes um do outro. Não é x igual a x, não, nesse caso. Ou melhor, né, x igual a y. Por exemplo, se eu tenho x dividido por 5 é igual a y dividido por 10. X não é igual a y, não. Tem uma relação aí, ó. Então, em outra linguagem ainda, quero ser o mais claro possível, se esse cara aqui, por exemplo, é maior do que esse, para que essa igualdade seja verdadeira, o numerador aqui também tem que ser maior do que o outro numerador. Consequentemente, pessoal, as massas deles são diferentes, tá certo? O resumo da obra aí é que as massas deles são diferentes. Então, só pode ser o item A. Tá ok? Item A. Então, realmente a gente descarta o item B. Perfeito, gente? Todo mundo conseguiu compreender? Pois show, gente. Ó, primeira lei da termodinâmica. Vamos relembrar o que foi que a gente viu. Não é? A gente viu o quê? É uma lei que trata da conservação da energia. Diz que a energia total do universo, ela tende a se conservar, não é? Mais precisamente, isso eu falei do universo. Agora, se a gente trouxer para a gente uma energia de um sistema, ela tende a se conservar, né? A lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tá certo? Ela fala sobre conservação, assim como a lei da conservação da energia mecânica. Só que aqui eu trato de energia, mais precisamente, relacionando calor e variação da energia interna. Pois bem, pessoal, a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação. Não se esqueça disso, tá certo? O calor recebido por uma partícula, por um sistema, ele vai ser transformado em uma parte em variação da energia interna e a outra parte em trabalho, tá certo? Outra maneira que a gente pode ver, então, vamos ver em termos gerais, ó, eu posso descrever assim, o calor recebido, ele vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho, tá certo? É exatamente isso aqui, ó, como eu coloquei, um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, na forma de variação da energia interna ou trabalho, tá certo? Essa é a descrição da primeira lei da termodinâmica. Então, se o teu vestibular da UES, ninguém sabe se vai ser no final do ano ou então no começo do outro, te perguntar sobre qual é o teor da primeira lei da termodinâmica, você já sabe, é uma lei de conservação da energia. Diz que o trabalho, o calor que um corpo recebe, ele transforma em trabalho mais variação da energia interna dele, tá certo? Eu posso descrever também essa equação, pessoal, em termos disso aqui, ó. Se eu passo o trabalho para o outro lado, eu tenho que a variação da energia interna de um corpo vai ser o calor recebido por ele, menos o trabalho realizado por esse corpo, por esse sistema, certo? Essa é a primeira lei termodinâmica. Uma análisezinha da primeira lei, né? Isso aqui, ó. Vamos lá, a gente análise primeiro para o calor, pessoal. O calor, ele pode ser positivo, negativo, pode ser igual a zero, tá certo? Quando um corpo ele possui um calor positivo, é porque ele está recebendo calor. Quando ele possui negativo, é porque ele está cedendo, o corpo está perdendo calor, está cedendo calor para o outro.
Agora, pessoal, quando o calor é igual a zero, é porque não há trocas de calor. Que tipo de transformação é essa quando não há trocas de calor mesmo, hein, pessoal? Uma transformação adiabática, tá certo? Transformação adiabática, onde não há trocas de calor. O outro tipo de análise, pessoal, a gente faz análise para o calor, para a energia interna e para o trabalho, tá certo? E por que, Samuel? Por causa que são os três elementos, três grandezas físicas que a gente tem na primeira lei. Variação da energia interna, calor e o trabalho. Pessoal, agora, se a variação da energia interna é positiva, lembra energia interna, lembra da definição de temperatura, o grau de agitação das moléculas. A agitação da molécula não vai gerar energia interna, não. Então, se a variação da energia interna é positiva, é porque a temperatura aumenta. Consecutivamente, se ela for negativa, é porque a temperatura está diminuindo. E se a variação da energia interna for zero, ou seja, não há variação da energia interna, é porque o quê? A temperatura permanece constante, tá certo? A esse tipo de transformação, a gente sabe da aula passada e atrasada que é a transformação isotérmica, tá certo? O outro tipo de análise que a gente faz é o do trabalho. O trabalho ele pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser igual a zero. Caso o trabalho seja positivo, o trabalho de um gás, vai ser o quê? Eu estou experimentando uma expansão. Uma expansão, pessoal, é o que significa a expansão? Deixa eu só escrever aqui, pessoal, porque eu tenho... Ó. A expansão, pessoal, é porque o volume ele está aumentando. Tá? Vocês sabem disso, né? Ó. O volume aumenta. Ok? Porque o volume aumenta, significa expansão. Agora, pessoal, quando o trabalho ele é negativo, é porque há uma compressão, o volume diminui, tá ok? Agora, quando o trabalho é igual a zero, é porque não há alteração no volume, tá certo? De um gás, um sistema aí contém um gás. A transformação é essa, é a isocórica ou isovolumétrica. Assim, professor, tu não falou de isocórica. É isovolumétrica também, dá no mesmo, isovolumétrica. Tá ok, pessoal? Pronto. Essa é a análise da primeira lei. Agora, pessoal, uma outra coisa importante é o seguinte, ó. Dado essas análises aqui, agora vamos visualizar em relação à equação. Samuel, cadê a equação aqui? Está aqui, ó. Coloquei ela bem como um destaque, não é verdade? Está aqui ela, a equação. A primeira lei termodinâmica, a equação de conservação. Pessoal, se o trabalho ou se o calor é igual a zero, ou seja, numa transformação adiabática, o que é que a gente sabe? A gente sabe, não é, ó, que toda a variação da energia interna vai ser transformado em trabalho. Repare bem nisso aí, pessoal. Olhe para essa equação. Deixa eu pegar o pincel menor aqui. Vai ser transformado em trabalho. Tá ok? Ixi, ficou feio. Pronto, deixa assim mesmo. Agora, uma transformação isotérmica, em que a variação da energia interna é igual a zero, ou seja, a temperatura permanece constante. Como é que eu tenho a descrição desse cara aí? Eu vou ter que o calor ele será igual ao trabalho. Repare, pessoal, é só e somente só você pegar a primeira lei, ó, primeira lei da termodinâmica, e você zerar um deles, tá certo? Eu estou fazendo essa análise aqui para que vocês saibam que vocês têm a liberdade de fazer essa análise aí, tá certo? Agora, a última aí, ó, para uma transformação isovolumétrica ou isocórica. Pessoal, se o trabalho for igual a zero, toda a variação da energia interna, ela vai ser, ou todo o calor recebido, transforma-se em variação da energia interna. Beleza, gente? Essa é a análise que a gente tem aqui, ó, da primeira lei. Ok? Vamos resolver essa sexta questão aqui, pessoal, da nossa apostila 4. Questão muito boa, muito bacana. E perceba, pessoal, uma questão da UES.
para vocês já, eu fiz questão de colocar para que vocês ficassem habituados a resolver questão da UES, perceber que não é difícil o raciocínio, não. Repare bem, um sistema constituído por um gás ideal pode evoluir do estado inicial para os estados finais, 1, 2 e 3, por 3 diferentes processos, tá certo? 3 diferentes processos, conforme a figura a seguir. O primeiro processo, ele sofre uma transformação, que eu já sei dizer dele aqui, né? Eu sei que esse processo 3 aqui, ó, ele permanece a um volume constante. Então, é uma transformação isovolumétrica, tá certo? E o processo 1, ele permanece a temperatura constante, então é uma transformação isobárica. É só uma percepção aí. Tá, beleza. E aí, Samuel? Vamos analisar agora a relação entre as energias internas em cada um desses processos, tá certo? A variação da energia interna, que é o que ele quer saber, né? Variação da energia interna em cada um desses processos é 1, é 2, é 3. Pessoal, interessante, ó, aqui nos livros didáticos a gente costuma chamar a energia interna de ΔU, assim como eu estou chamando aqui, né? Ó. Mas aqui ele está chamando a energia interna de E, tá certo? Só para você não pensar assim que é uma notação que está tornando a grandeza diferente. Só para você entender. Agora vamos saber, pessoal. Pessoal, repare bem, ele vai de todos os três vão da temperatura T até uma temperatura T mais ΔT. Aí eu pergunto para você, a temperatura final e inicial desses camaradas aí, ó, vai ser igual ou ela é diferente para cada um dos três? Repare bem, vou tentar ser mais claro aqui ainda possível. Lembra, pessoal, que uma transformação ela está considerando o inicial, o ponto inicial e o ponto final. Repare, ó, a de 1 começa aqui e termina aqui. Agora, a de 2 começa aqui e termina aqui, né? E a de 3, sucessivamente, termina aqui. O processo é diferente, né? A de 3, ela vai ser isovolumétrica, a de 1 é isobárica, e a de 2 é uma transformação qualquer. Pergunto para ti, que tipo de reta... Ah, mas você sabe, que tipo de reta é essa daqui, ó, que tem esse tipo de barriga aqui? Que tipo de reta é essa que a gente analisa no gráfico, pessoal? Vocês estão lembrados da aula passada? Que tipo de gráfico ele está identificando? É um gráfico de uma transformação isobárica, isovolumétrica, isotérmica ou adiabática? Esse aqui, ó, essas retas aqui, ó. Vê se vocês se lembram aí. Todo mundo com medo de responder? Pode responder, pessoal, no chat aí. Que tipo de gráfico é esse aí? Tem esse tipo de essa barriguinha aí? Todo mundo com medo de responder, chega, se treme. Lembram não, gente? Na aula passada a gente viu os gráficos das transformações. Pessoal, esse aqui é um gráfico característico da isotérmica, tá certo? Na realidade é isotérmica. Vocês lembram bem? Por que, Samuel? Porque uma isobárica, Guilherme, na realidade ela é assim, né? Ó, ela permanece com esse cara aqui, ó, constante. A isobárica, pressão constante. A isotérmica, ela tem essa barriguinha. Então, repare bem, pessoal. Olha só a minha análise aqui, ó. Todas as três transformações, elas estavam aqui à mesma temperatura, que eu chamei temperatura T, e todas as três, elas foram para a mesma temperatura aqui, que ele chamou de T mais ΔT. Consequentemente, pessoal, se as temperaturas deles iniciais e finais são a mesma, a variação da energia interna deles foi exatamente a mesma. Por que, Samuel? Porque a variação da energia interna, vocês sabem muito bem, não é verdade? A variação da energia interna, como a gente viu, vai ser 3 meios de NR delta T, não é verdade? Vou pegar aqui o pincel.
Não é verdade, gente? Então, ou seja, a variação da energia interna, se é a mesma, então a temperatura também será a mesma. Portanto, olha só, bem simples mesmo. Portanto, todas as três energias, ou variação da energia internas deles, são iguais. Por quê? Porque partiram de uma mesma temperatura e chegaram na mesma temperatura, independente do caminho do percurso, tá certo? Lembrem bastante, ó, aqui está se tratando de duas isotermas, tá certo? Então, numa isotérmia, eu tenho uma mesma temperatura, tá bom? Pessoal, tem grandezas específicas que você precisa lembrar. A isobárica, né? O gráfico da isobárica é uma pressão constante. Pessoal, tem grandeza específica que você precisa lembrar a associação. Não esquece disso, tá, gente? Que é o quê? Sempre que falar de energia interna, você vai associar com temperatura, tá certo? Sempre que falar de variação no volume, você vai associar essa variação do volume com trabalho. Tá certo? Na realidade, a ordem é assim, ó. Certo? E sempre que falar, pessoal, deixa eu ver aqui. Essas grandezas aqui são muito importantes de você entender essa associação. Energia interna, ele estava falando da temperatura, e trabalho, ele vai falar sobre variação do volume. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Tá certo? É um miso forte. Pronto, vamos ver se vocês conseguiram compreender, não é? A equação da primeira lei da termodinâmica, o que é que ela diz? Ah, Samuel, eu entendi. Então diz aí, cara, eu entendi que o calor recebido, não é? Ele vai ser transformado em variação. Variação, vou identificar por delta, né? Então já eu escrevo. Variação da energia interna mais o trabalho. Ah, sim, exatamente. Certo? Peraí, deixa eu pegar meu pincel. Pronto. Essa é a primeira lei e isso é a primeira lei. Pois beleza, então vamos agora saber resolver essa questão, esse exemplo, tá certo? Um exemplo para a gente ir aquecendo aí. Ó. Vamos lá. Ao receber uma quantidade de calor, receber, o calor é positivo ou negativo? Positivo, né? Calor. A rigor, pessoal, não existe calor negativo, tá certo? Porque calor é energia. Então, não existe energia negativa. O sinal está associado à direção, se ele está recebendo, está perdendo, está ganhando calor. Então, vê só, receber uma quantidade de calor de 50 joules, um gás realiza um trabalho de 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber calor era 100 joules, qual será a energia após o recebimento? Bem simples, né, pessoal? Bem tranquila. Vamos utilizar a primeira lei da termodinâmica. Vamos aplicar aqui para ver se a gente entendeu. Ó, o calor, a transformação, foi 50 joules. O gás realiza um trabalho igual a 12, não é? 12 joules. Então, o trabalho foi de 12 joules. Mais a variação da energia. Tudo que é variação é o quê? A energia final menos a energia inicial. É ou não é? Eu vou identificar assim, não? Eu vou identificar assim, ó, para que você não fique mal acostumado, energia inicial. Não é? E a energia inicial, segundo a questão falou, ó, ela diz que é 100 joules. Então, só substituo aqui. Então, eu vou ter, ó, 12 igual a U mais 100. 50 joules. Pronto, vamos isolar esse cara aqui, né? Aliás, deixa eu apagar o joule aqui, afinal, o resto não estou continuando escrevendo o joule, né? Eu passo esse 12 aqui para o outro lado, ele está somando, ele passa para o outro lado, dividindo, né? Então, ele vai passar para o outro lado. O que é que sobra aqui para a gente? 12 mais 50 dá 60, né? Tá certo? 60 vai ser igual a
o mais 100, o menos 100, na realidade, né? Gostaria de pedir, perdão, aqui é menos 100. O menos 100, 62, na realidade, né? Não é nem 60, não. 62. O menos 100, eu passo 100 para o outro lado, então a energia interna final vai ser 162 joules. Tá certo, pessoal? Passei. O que foi que tu fez aqui, Samuel? Eu passei esse 100 para o outro lado, ele passa somando, tá ok? Então, me sobra exatamente isso aqui, vai ser a energia interna final daquele sistema, tá certo? Isso significa o quê, Samuel? Significa que o sistema, ó, deixa eu só explicar aqui, o sistema está aqui, o sistema, ele recebeu uma quantidade aqui, ó, de calor e ele alterou, não é? Uma parte ele realizou trabalho e a outra parte ele variou sua energia interna.